Olá, como vai? Vamos dar continuidade na nossa disciplina Gestão Escolar e Políticas Públicas, iniciando a aula 2, que tem como tema Administração e Gestão Escolar, onde nós veremos o conceito de administração, a administração escolar como área de estudo, concepções de gestão, manifestações teóricas práticas da gestão no Brasil, organograma da escola, importância dos gestores, né? Para introduzir, vamos um pouco falar sobre a administração de maneira geral, né? Nós, como os pais, como os professores, como comunidade em geral, como funcionário da escola pública, vivenciamos todos os dias práticas educativas significativas na vida de nossas crianças, adolescentes e adultos. É a sirene que toca, é a fila de entrada, é a merenda gratuita, é a sala arrumada desta ou de outra forma, é o início ou fim do bimestre e a reprovação. O que talvez você não saiba é que tudo que acontece na escola está ligado, tem origem em diferentes concepções teóricas e metodológicas que permeiam a administração e a gestão educacional. Nesta unidade, vamos estudá-las, assim como as teorias e tendências que explicam as formas de organização e funcionamento de outras instituições sociais. Discutir a administração e gestão escolar nos leva à discussão acerca do conceito de administração em geral e também a compreender a história da gestão, pois as transformações econômicas e tecnológicas, bem como os princípios, funções e maneiras de gerir, interferem nas práticas sociais e educacionais. Objetivo da nossa aula: conhecer os processos de organização e gestão do trabalho docente como norteadores de uma ação intencional e sistemática, estabelecer uma forma de entendimento sobre o sistema educacional, seu processo de construção e sua relação com o planejamento e a avaliação. Ponto 1. Conceito de administração. Aqui nós temos o conceito do professor Victor Paro, né? Em seu livro Administração Escolar, Introdução Crítica, ele diz o seguinte, que a administração é a utilização racional de recursos para a realização de determinados fins. Assim, racional, no sentido etimológico, né, do latim, significa razão, recursos de origem material e conceptuais, e fins determinados tem o sentido de quê? De objetivos definidos previamente a serem alcançados. Segundo Paro, ao discutir o conceito de administração como fenômeno universal, define o termo com a utilização racional de recursos para a realização de fins determinados. Assim, tanto os princípios como as funções da administração estão diretamente relacionados aos fins e à natureza da organização social, em qualquer realidade e, ao mesmo tempo, determinado por uma dada sociedade. Por exemplo, na empresa capitalista, que tem por objetivo a acumulação do capital, a função da administração é organizar os trabalhadores no processo de produção, com a finalidade de ter o controle das forças produtivas, do planejamento, a execução das operações, visando a maximização da produção e dos lucros. Então, a administração para Paro inclui coordenação, que é a utilização racional do esforço humano coletivo. Vamos agora para a origem, né? Onde surgiu isso, né? Como o ponto 2, nós vamos falar sobre a administração escolar como área de estudo. Então, nós temos isso desde a década de 30, né? Com os pioneiros da Escola Nova, os manifestos pioneiros da educação, que foi em 1932, onde 26 intelectuais, né, como Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, eles defendiam o quê? Uma escola única, pública, laica e gratuita. E eles se inspiraram em quê? Na teoria clássica da administração do século XX, que tinham como a percepção do trabalho numa óptica capitalista, né? Então, esse modelo de administração vem aí, né, baseado no capital, né, no dinheiro, no lado burguês, nos empresariados, né?
Então, um dos principais teóricos disso, os precursores disso, né, que é chamado da administração científica de Taylor, né? Taylor quem foi? Foi um engenheiro. Ele é considerado o pai da administração, né? Baseado tudo isso numa escola clássica de administração, né? E quais são as características da administração de Taylor? O princípio do controle do trabalho, assim surge a concepção de um trabalhador que planeja e controla as atividades da empresa. Então, nós temos aí um gerente forte, né? Que busca o quê? Otimizar o trabalho, minimizando gastos e aumentando os lucros. Então, o intuito é o quê? Produzir mais com menos tempo e com menos esforço. E aí surge o quê? A organização e a divisão das funções dos trabalhadores, né? Então, aí foi a organização e a divisão das funções dos trabalhadores, né? Cada um no seu setor. E sobre a coordenação, um chefe, um líder. Depois nós temos a teoria geral de administração de Fayol, né? Fayol diz o seguinte: ele também, junto com Taylor, são um dos principais precursores desse modelo de administração empresarial. Aí um dos princípios continua: a divisão do trabalho, a autoridade, a disciplina, a unidade de direção, a subordinação de interesses individuais aos gerais, a centralização e a hierarquia, né? E aí ele determina o quê? Que existem 4 funções administrativas. A primeira, planejar; depois, organizar; terceiro, dirigir; e quarta, controlar, né? Então, o controle total, a organização total. Reforçando com isso que a separação entre aqueles que planejam, que é os que pensam, né? E aqueles que fazem, aqueles que executam. Fazendo também essa separação, essa dicotomia entre o trabalho manual versus o trabalho intelectual, né? Então, na pirâmide lá, na hierarquia, tem sempre na parte superior os que pensam, os que comandam, e embaixo, na base, tem aqueles que fazem, aqueles que só obedecem. Aí a gente vê aquela história do que eu costumo colocar para os meus alunos, né? Aquele trabalhador que põe o parafuso, aquele que coloca a porquinha, aquele que acosta a porquinha. E aí a pessoa só sabe fazer aquilo, né? Para fazer mais rápido, né? Em menos tempo e para produzir mais. O trabalhador nunca vai ser aquele generalista que vai saber fazer tudo, montar tudo. Ele só é especialista. Ele faz só uma parte do todo, né? Na década de 80, ampliam-se os estudos nas áreas de ciências humanas, a organização do trabalho pedagógico, a organização do trabalho escolar, crítica ao trabalho no contexto capitalista, sem análise das questões técnicas administrativas. Então, nessa década aí, a organização do trabalho escolar deve ser entendida como conceito econômico que se refere à divisão do trabalho na escola. Pode ser definida como a forma que o trabalho do professor e demais trabalhadores da escola é organizada, buscando atingir os objetivos da escola ou do sistema. Assim, a organização do trabalho escolar refere-se à forma como as atividades estão discriminadas, como os tempos estão divididos, os ritmos determinados, a distribuição das tarefas e competências, as relações de hierarquia que refletem relações de poder, entre outras características inerentes à forma como o trabalho é organizado. Já na década de 90, os estudos contemporâneos buscam a integração das duas perspectivas, parte do discurso crítico social e da defesa da democratização. E aí nós temos as duas concepções de gestão nesse item 3 aí. A primeira é a científico-racional,
que tem como visão de organização escolar, que a realidade é objetiva, é neutra, que a técnica funciona racionalmente e que pode ser planejada, organizada e controlada. Então, é ligada na burocracia, ligado no lado empresarial. Como valor, a estrutura organizacional, existem os organogramas e funções, a hierarquia de funções, normas, regulamentos, centralização das decisões, pouca participação, planos de cima para baixo. Então, aí nós temos, a questão da verticalização. Nós temos lá em cima os que mandam, e embaixo os que obedecem, os que fazem. O poder aí é muito centralizado, então é mandado de cima para baixo. E na segunda concepção de gestão nós temos a sociocrítica, ou pode ser chamada também só crítica ou sociopolítica, que é o oposto da concepção científica racional. Então, a visão da organização da sociocrítica, o sistema de pessoas existe intenções e interações entre as pessoas e o contexto. A construção social feita por pais, professores e alunos.